Pessoas não prosperavam, entrou debaixo do propósito, começa a prosperar. Porque tem um porquê, é por causa do propósito. Deus não tem por que te dar curas, Deus não tem por que te dar milagre, Deus não tem por que te prosperar se você não vai fazer isso por um propósito. E não existe propósito individualista. Todos os propósitos são coletivos através de um Moisés, um homem de Deus, uma autoridade. Amém? Então olha só que importante. Você quer ativar o poder sobrenatural na sua vida? Número 1, você precisa de revelação. E eu não conheço nada parecido com a revelação. Número 2, você precisa do teu Moisés. Você precisa submeter a autoridade. Você precisa se conectar ao propósito do teu Moisés, para que haja um porquê de Deus te prosperar, para que haja um porquê de Deus te empoderar, para que haja um porquê de Deus te revestir de curas, milagres, unção, prosperidade, o que seja o que for, a forma que Deus vai te usar. Amém? Número 3, vamos lá. Pastor, eu quero poder sobrenatural. Número 3, você vai precisar entrar no ciclo de princípios da honra, que é o ciclo da bênção. Você vai ter que ser praticante de princípios. Vamos falar, por exemplo, de prosperidade financeira, porque muita gente já não aguenta mais viver cadê o Deus, dono do ouro e da prata, que não funciona na minha vida? Mesma coisa. Deus só prospera por causa do propósito. E o propósito vai funcionar quando você pegar todos os princípios e começar a praticar na sua vida. Não adianta você só ter a revelação, agora você tem que conhecer a revelação e praticar os princípios. Princípios de honra. Você nunca vai viver nada do reino de Deus se você não praticar a honra. Tudo flui a partir da honra. Tudo que Deus opera dentro de uma esfera de honra. E o que nós vimos no Brasil, no evangelho tradicional? Desonra dos pais, desonra dos irmãos, desonra contra o pastor, desonra contra os líderes, desonra contra o diácono, desonra. O pastor também pratica desonra contra os pregadores que vêm na igreja dele. E nós vemos um ciclo de pobreza, miséria, escassez, fechamento de igreja, Jezabel entrando na igreja, lobos entrando dentro da igreja. Quais são as igrejas que estão crescendo em poder e em autoridade? São igrejas que praticam os princípios, que são muitos, baseado no coração da honra. E o que acontece com essas igrejas? Elas prosperam, elas se multiplicam, tem muita gente a tempo integral nessa obra, e eles tomam posse da cidade, o governo da cidade. Então, número 3, praticar os princípios do ciclo da bênção, do ciclo da honra. Você vai aprender muitos desses princípios, na verdade, em todas as aulas da Exousia você vai aprender esses ciclos. Deixa eu mostrar um texto aqui para vocês, extraordinário, porque eu já vou puxar você para o 4º ponto. Vamos lá. Está aqui em Mateus 10, ok? 40. Muito importante esse texto. Muito importante para você entender o ciclo da honra, o que a honra desata. Toda a tua essência para você viver o evangelho sobrenatural, tudo depende da honra. Diz assim, Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha só. Quem vos recebe, Jesus falando aos discípulos, quem recebe os discípulos de Jesus, quem recebe os apóstolos de Jesus, recebe o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí o 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. A palavra receber é a palavra honrar, cuidar, alimentar, dar o seu melhor, abrir a sua casa, dar o melhor lugar na sua casa. Receber significava lavar os pés quando entrava em casa, colocar um azeite sobre a sua cabeça, dar um beijo no seu rosto, derramar óleo sobre a sua cabeça, honrá-lo, e isso era uma forma de honra. Então Jesus está dizendo, quem vos recebe, quem vos honra, porque Jesus nesse texto está falando, ó, vocês vão entrar nas cidades, vocês vão pregar de cidade em cidade. Mateus 10 é o envio de Jesus para os discípulos e para as cidades. E aí Jesus disse, quem vos recebe, quem cuida, quem honra, quem dá o melhor para vocês, quem abre as casas, quem vos recebe como profeta, recebe recompensa de profeta. E quem não receber vocês, quem não honrar vocês, sacode a poeira do pé de vocês. Todo o poder sobrenatural depende da honra. Eu vou dar um exemplo aqui para você, uma história que eu vivi. Eu fui pregar em Curitiba. O pastor me convidou para pregar lá. Nessa época eu não era pastor agora, isso já faz alguns anos. Eu ainda era itinerante. E eu tinha uma vida financeira apertada ainda, muito modesta, né? Solteiro.
Quando eu fui pregar naquela igreja, não fluiu muitos milagres e a minha vida já era de muitos milagres. Não fluía muitos milagres, não fluía a palavra, o ambiente estava muito pesado, carregado e eu fiquei assim um pouco triste. Acabou então-se o culto, o pastor disse para mim, olha, detalhe, né, que o pastor, em vez de me apresentar como pastor Pedro Medina, disse, o Medina, né? A forma que ele me recebeu, a forma que ele me tratou foi como apenas um irmão. E assim a igreja me recebeu, mais um irmão que vai falar alguma coisa aí. Não aconteceu grande coisa. Acabou o culto, o pastor me deu, se é que se chama de oferta, né? Um valor, não lembro se foi 20 ou 50 reais. E eu tinha vindo de longe, não pagava nem a gasolina para chegar lá. E aí, não reclamei, não falei nada, tudo bem. E ele disse, Medina, você está com fome? Falei, tô. Ele falou, olha, sobrou uma pizza que os diáconos estavam comendo. Antes do culto, teve uma reunião de diáconos, sobrou uns pedaços de pizza, você não quer jantar? Falei, tudo bem, pastor. Aí eu comecei a dar atenção para algumas pessoas e de repente chegou uma pessoa correndo na igreja, uma irmã que chama Thaís. Ela veio correndo, ela disse, pastor Pedro, pastor Pedro. Eu olhei para ela, eu já tinha visto ela em algum lugar, mas não lembrava de onde. Ela disse, pastor, o senhor não me conhece muito bem, mas a gente se conhece, eu já estive com você em outro lugar e eu te sigo na internet, aquela conversa. Ela disse, pastor, desculpa, eu chego agora, eu sei que o culto já acabou, mas eu vim lá do outro lado da cidade e eu quero, da parte da minha família, trazer uma oferta para você. Eu falei, olha, porque eu não era de Curitiba, ela era de Curitiba. Então ela veio me honrar com uma oferta, me receber. Eu falei, nossa, que benção. E o envelope, sabe quando o envelope está recheado, uma benção. Eu falei, glória a Deus, né? Porque eu estava triste com a oferta que o pastor tinha me dado e agora eu estava feliz com a oferta que essa irmã estava me dando. Ela disse, pastor, tem mais. Eu queria insistir. Se o senhor não tiver um compromisso agora, a minha mãe preparou um banquete lá em casa para o senhor. Ela pediu para mim convencer o senhor de ir até lá para jantar na nossa casa. Estava ela, o noivo dela e eu estava com o rapaz me acompanhando. Aí eu falei para o pastor, muito obrigado, eu vou lá. Obrigado pela pizza, eu fui convidado para jantar. Aí nós entramos no carro, atravessamos a cidade de Curitiba, chegamos lá no bairro dela, na casa dela. Quando nós chegamos, irmãos, parecia uma ceia de Natal. Falei, uau, que maravilha. Parecia, sabe, toda aquela comida maravilhosa, aquele cheiro maravilhoso. Cumprimentei a mãe, a irmã dela. Nós sentamos naquela mesa e nós jantamos. Você viu o olhinho da mãe dela brilhando assim por me receber na casa dela. Comi do melhor, comi a sobremesa. Quando terminei a sobremesa, a mãe dela disse assim, pastor, o senhor terminou? O senhor quer alguma coisa? Eu falei, não, estou ótimo, estou mais que satisfeito. Ela disse, o senhor não pode agora orar por nós? A gente gostaria de o senhor orar. Eu falei, por isso que me trouxeram aqui, né? Eles tinham me levado lá para orar. Então eu estava com a oferta no bolso, feliz, com a barriga cheia, me senti amado, recebido, cuidado, bem tratado. E agora me levaram para orar, lá na sala. Chegamos na sala, estava a Thaís, estava a irmã dela, a mãe dela, e o noivo da Thaís, eu e o rapaz que estava me acompanhando. Nós estávamos ali, no ambiente. Então, ela disse, pastor, a primeira pessoa que eu quero que o senhor ore é pela minha irmã. Quando eu olhei para a irmã dela, tinha 16 anos aproximadamente, dava para ver claramente o problema que ela tinha. Ela era torta. A coluna dela tinha um desvio terrível. Ela disse, pastor, a minha irmã não aguenta mais. A minha irmã só chora, a minha irmã não levanta da cama, a minha irmã precisa de uma cirurgia que nem a cirurgia resolve, é terrível, é uma dor terrível, o senhor não pode orar para ela ser curada? Lembra que lá na igreja, tinha acabado de pregar, não tinha acontecido grande coisa. E agora, irmão, diante de Deus, do Espírito Santo, que é minha testemunha, quando eu chamei aquela moça para ficar ali no meio da roda, quando eu levantei a mão e eu disse em nome de Jesus para orar por ela, a coluna dela começou a estralar e ela começou a ficar retinha, a endireitar na nossa frente. Diante do Espírito Santo isso aconteceu. Uma presença de Deus, uma glória tomou conta daquele lugar. Uma presença. Foi uma coisa linda de ver. Pessoas chorando. E ela disse, pastor, agora eu quero que o senhor ore pelo meu noivo. Eu lembro que o noivo dela dirigiu todo aquele caminho sem falar nenhuma palavra, né?
Eu falei, o que aconteceu com o teu noivo? Ela falou, pastor, ele é gago, ele não consegue emprego, é muito difícil a nossa vida, a gente já vai casar daqui uns meses. E aí eu falei, abra sua boca, orei por ele, falei, seja curado, dei a Bíblia para ele começou a ler e não gaguejou mais. E foi lindo, todo mundo chorando, porque ele nunca tinha lido um capítulo da Bíblia sem gaguejar. Foi tremendo. E agora o Espírito Santo me revelou algo ali no meio daquela roda. Já estava todo mundo quebrantado, vendo a glória de Deus naquele lugar. Eu pus a mão no ombro da senhora que me fez a comida, a mãe da Thaís, e o Espírito Santo começou a falar com ela, falou assim te diz o Senhor, Deus vai te dar a lua de mel que você nunca teve. Olha que profecia estranha, né? Deus vai te dar uma senhora já que ia casar a filha dela. Irmão, aquela mulher começou a chorar e se quebrantar. Eu falei, irmão, o que foi? Ela disse, hoje mesmo. Eu estava no telefone com meu marido, ele está de viagem. E eu disse para ele, olha meu amor, nós vamos casar nossa filha. Ela vai ter uma lua de mel e nós nunca tivemos a nossa lua de mel. Quando nós vamos ter a nossa lua de mel? Quando que a gente vai poder fazer uma viagem para a gente descansar? Naquela mesma noite, o Senhor me tomou e disse, olha, Deus vai te dar a lua de mel que você sempre quis e nunca pôde. Uau! Os milagres. Olha o contraste. Numa igreja que eu fui recebido como um qualquer, nem apresentado como pastor eu fui, onde me ofereceram uma pizza fria que tinha sobrado da reunião de diáconos, onde me deram uma gorjeta, porque não era uma oferta, não fluiu nada, um ambiente pesado. Agora, no lugar onde eu fui recebido, aquela família não me recebeu, eles receberam a Jesus, porque quem me enviou foi Jesus, quem me ungiu a profeta foi Jesus. Então Jesus disse, quem recebe o profeta, recebe a mim, quem recebe vocês, recebe a mim. Aquela família recebeu Jesus, elas alimentaram Jesus, elas deram uma oferta para Jesus. E quem curou elas? Jesus. E quando elas pediram para ser curadas, Jesus que fez. A honra destrava tudo. Se a tua vida, teu dia a dia não é de honra, se você não conhece os princípios da honra, o ciclo da honra, se você não conhece todo o processo da honra, você jamais vai viver o sobrenatural. Depende da honra para você viver milagres, depende da honra para você viver o sobrenatural, depende da honra. O próprio Jesus Cristo disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria. Vou mostrar isso aqui para vocês. Olha só, Marcos 6,4. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Olha só que coisa. Jesus se admirou da incredulidade deles. Ele disse, não existe profeta sem honra. Presta muita atenção, porque esse aqui é o gancho que eu vou te levar para o ponto número 4. A honra destrava milagres. Jesus não pôde fazer muitos milagres porque não havia honra. Muita gente pergunta por que lá na África, naquelas cruzadas, naquelas igrejas que a gente assiste na internet, milagres, sinais, prodígios, ressuscita morto, cego, paralítico, tudo. Porque lá existe um ambiente de honra. Os profetas são recebidos como profetas. Os apóstolos são recebidos como apóstolos. E a unção que eles carregam é destravada através da honra. Mas no Brasil existe uma cultura da desonra, uma cultura da insubmissão, uma cultura horrível. E isso acontece o quê? Não há poder, não há milagre, não há crescimento, não há prosperidade. Porque assim como você trata o homem de Deus, você está tratando Jesus. No Brasil, agora, o esporte dos crentes é falar mal de pastor. É jogar pedra nos profetas. Então, olha o que Jesus disse, não há profeta sem honra senão na sua casa. E não podia fazer. Aonde não há honra, Deus não pode operar. Mas olha só, quais são os princípios da honra? Mas eu quero já te puxar aqui para o quarto ponto. Preste atenção. Jesus estava admirado da incredulidade. Presta atenção, porque eu estou te dando uma revelação profunda aqui. Jesus dizia, não há profeta sem honra e havia desonra e Jesus não pôde operar milagres por causa da incredulidade. Escute,
A desonra cria incredulidade e a honra gera fé. Só quem caminha em honra vai poder viver uma fé sobrenatural. Quem caminha em desonra vive na incredulidade. Quer que eu resuma de um jeitinho simplesinho? Quando eu vou orar para uma pessoa que me honra, essa pessoa que tem honra no coração dela, ela acredita que eu posso orar por ela e ela vai ser curada. Então a honra com que ela me recebe gerou fé no coração dela. E eu já orei por pessoas que não têm honra. O Medina aí vai pôr a mão na minha cabeça e orar por mim. E o que acontece? A forma que ela me recebe de desonra, ao mesmo tempo gera incredulidade no coração dela, porque ela não me conhece. Um pastor aí vai pôr a mão em mim. Por que acontece? Pessoas da minha igreja não são curadas, pessoas que viajam 2.000 quilômetros para vir aqui são curadas no mesmo momento que me encontram. Porque aquela pessoa da minha igreja me trata como mais um pastor da igreja, família do reino. E quando eu oro por ela, pastor, não tem honra, então não tem fé. Aquela pessoa que vem de longe, 2.000 quilômetros, ela disse, eu vou lá ver o grande homem de Deus, pastor Pedro Medina. E quando ela chega com esse coração de honra, automaticamente libera a fé. E fé é o ponto número 4. Você só vai viver o evangelho sobrenatural se você viver por fé. E disso eu tenho muito que falar, tem uma história para contar para você. Mas vamos lá recapitular. Primeiro, você precisa de revelação. Tua vida só chega até onde chega a tua revelação. Segundo, você precisa se conectar ao teu Moisés, se submeter à autoridade. Só tem autoridade quem se submete à autoridade. E o teu propósito está relacionado com o teu Moisés. Número 3, você precisa dos princípios da honra, praticar a honra e conhecer esses princípios. E agora, número 4, para você realmente ativar o poder sobrenatural na sua vida e viver um evangelho de glória, de milagres, em todas as áreas, seja pastor, seja empresário, seja um irmão, um cristão qualquer. Fé. E de fé, muita gente acha que entende e não entende quase nada.